aí, minha gente, aqui é o Kiel e eu aposto que você já viu o primeiro filme de Pokémon, certo? Aquele lá do Mewtwo e do Mew. Você deve lembrar do começo do filme também, né? Aquelas bolinhas subindo, Mewtwo dentro daquela cápsula de água. E aí, do nada, ele resolve destruir o laboratório. Mas espera aí, você lembra dessa cena do filme? A maioria de vocês provavelmente não, né? Vocês devem estar se perguntando, que cena é essa que é o Mewtwo bebê? Quem é essa menininha aí que eu nem lembro que aparece no filme? Eu tô confuso aí, me explica. Então vamos lá, senhores. Hoje eu trago pra vocês a história da origem secreta de Mewtwo. Bora! Bom, galera, essa ceninha aí que eu mostrei pra vocês é de um curta-metragem chamado A História Sem Cortes da Origem de Mewtwo. Foi um trecho aí de 10 minutos inseridos no começo de Mewtwo Contra-Ataca em todas as televisões japonesas e também nos DVDs que foram lançados lá no Japão e também futuramente nos Estados Unidos. A versão do filme que inclui esse trecho aí e também algumas edições que foram feitas via computação gráfica ficou conhecida como Kanzenban, que em japonês significa versão completa. Esse mini prólogo aí adicional foi adaptado do episódio 3 de um audiodrama lançado em CD chamado O Nascimento de Mewtwo. Quando ele começa, a gente se depara aí com os pesquisadores procurando pelo Mew na floresta. Assim que eles conseguem um fóssil pequeno aí, eles começam a recriar o Mew no laboratório da equipe Rocket. A gente começa a ver os pensamentos do Mewtwo, os primeiros pensamentos assim que ele tomou consciência que ele estava vivo. E ele ainda não tava como a gente conhece ele hoje, né, na forma clássica dele, que é mais ou menos do tamanho de um humano. Ele tava bem pequenininho, mais ou menos aí do tamanho do Mew mesmo. Ele tava bem mais parecido com o Mew. O que leva a gente a pensar que desse momento aí até o começo do filme que a gente já tá acostumado, deve ter passado um bom tempo aí, 1 ou 2 anos, sei lá. Nos pensamentos do Mewtwo aparece uma menininha aí chamada Aichu, que na versão ocidental ficou Ambertwo. E aí os dois têm uma conversa aí, o Mewtwo tem várias perguntas pra ela, né, porque afinal ele acabou de nascer, ele tá se perguntando sobre tudo. Aí ela explica pra ele sobre humanos, pokémons e também como eles são cópias e por isso que eles são chamados de Two e não One. E ela conta pra ele também que na verdade o nome dela originalmente era Ai, né? Assim como o do Mewtwo originalmente era o Mew, já que ele veio do Mew. O dela de verdade era Ai, que na versão ocidental no caso era Amber. E é nessa hora aí que a gente descobre através de um flashback que a Ai era filha do Dr. Fuji, cara. Sabe aquele cara que começa a conversar com o Mewtwo assim que ele sai daquela cápsula? Então, a Ai era filha dele, cara. Porém, por algum motivo ela acabou morrendo aí. Não se sabe por que, não é explicado. Mas ela acabou morrendo e a única coisa que o Dr. Fuji conseguiu manter dela foram as ondas de pensamento. Ele inclusive dedicou a vida dele aí a essa pesquisa de clonagem exatamente com a intenção de conseguir trazer a Ai de volta através desse método algum dia. A mulher dele acabou não suportando mais porque ele não superava, cara, ele tava ficando louco com esse negócio aí de que a Ai tinha morrido e que ele tinha que trazer ela de volta, então ela infelizmente aí deixou ele. Eventualmente ele acabou atraindo aí a atenção do Giovanni, cara, que disse que ia investir no projeto dele se ele também clonasse o Mew. E aí, como todos sabem, ele aceitou e isso daí resultou na criação do Mewtwo. Voltando aí para cenas do presente, a Aichu leva o Mewtwo pra ver as memórias dela, cara. Aí o lugar onde ela nasceu, ela apresenta pra ele o sol também, o dia, a noite, o vento e tudo mais. Então, os clones dos iniciais de canto aí, que também estavam acompanhando eles dois nesse passeio, começam a desaparecer, cara. Sim, cara, os dados de existência deles começam a desaparecer e, consequentemente, os da Aichu também. A Aichu começa a se despedir aí do Mewtwo, né, porque ela já sabe o que vai acontecer. E o Mewtwo começa a chorar, né, e ele fica tipo, que tá acontecendo comigo? Que é essa água saindo do meu olho, cara? E ela explica pra ele aí, isso daí são lágrimas, Mewtwo. Lágrima é uma coisa que o corpo dos seres vivos libera, mas só os humanos liberam lágrimas de tristeza. E por fim, as ondas de pensamento da Ai se vão por completo. As ondas do Mewtwo ficam atacadas, cara, porque ele não consegue parar de chorar, então pros cientistas não perderem ele nesse estado que ele já tá, eles acabam estabilizando ele, fazendo ele dormir. No fim, a gente vê os pensamentos aí do Mewtwo enquanto ele tá dormindo e crescendo ao mesmo tempo também, né, até ele chegar naquela forma lá que a gente conhece. E ele só fica lá, pensando, caramba, eu tô dormindo há muito tempo, né, cara? Eu queria que esse sono acabasse logo. Depois disso, começa o filme aí como a gente já conhece e, como diz o ditado, o resto é história. E essa foi a história da origem secreta do Mewtwo, minha gente. Na verdade, sobre a história completa mesmo, ainda tem algumas coisas que aconteceram antes disso daí,
mas que só estão presentes no audiodrama, cara, que eu falei pra vocês logo no começo do vídeo. Mas as únicas partes que foram adaptadas aí pra vídeo foram o episódio 3, que esse mini curta-metragem é inserido, e o episódio 4, que é o começo do filme do Mewtwo, que a gente já tá acostumado. Então vamos ver aí, né, quem sabe um dia eu ainda faço um vídeo sobre os episódios 1 e 2. E esse foi o vídeo, minha gente, espero imensamente que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem assistir o filme do Mewtwo aí completão, com esse prólogo extra de 10 minutos incluídos, vocês podem baixar lá no Brochais, beleza? A versão original aí do filme, legendada em HD pra vocês. Se você gostou desse vídeo aqui, por favor, não se esqueça de deixar um like aí embaixo e também comentar o que você achou, se você já conhecia esse curta aí, se você não conhecia e assistiu pela primeira vez agora, o que você achou, enfim, quero saber o que você acha, beleza? Se inscreve aí no canal se você ainda não tiver inscrito e também não se esqueça de ativar o sininho pra toda vez que sair vídeo novo, você já saber na hora e você já poder assistir, beleza? Me segue lá no Twitter também, se você tiver, que a gente sempre tá batendo papo e discutindo alguma coisa interessante. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui até o final e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, minha gente. Falou e Dragon Pulse!